A sensação que eu tenho é de que essa alunação é tipo uma novela mexicana. Tem vários personagens, tem vários dramas, várias coisas acontecendo. Então, chegando numa lua crescente, é o momento de pensar como eu vou, por exemplo, desviar dos obstáculos, desviar dos dramas e desfazer os problemas para eu poder conseguir chegar no objetivo que eu tô idealizando para minha vida. Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua crescente, que continua a lunação de Aquário. Essa lua acontece no dia 28 de janeiro de 2023, e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo, para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e, de alguma maneira, contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua crescente. Sempre que nós estamos nessa fase da lua, o universo nos convida a nutrir alguma coisa, a cuidar de alguma coisa. E essa coisa, preferencialmente, deve ser aquilo que você plantou na lua nova. Mas você não precisa pensar de uma forma tão micro, você pode pensar também de uma forma macro. Se você conseguiu estabelecer intenções na lua nova e que são para curto prazo, ou seja, para uma lunação, para o período de um mês, então ótimo. Aquilo que você já veio estabelecendo como intenções ao longo da última semana, agora é o momento de você ir atrás daquilo que for necessário para você poder alcançar essa conquista de alguma forma. Sejam os recursos ou mesmo a sua própria energia, como você vai se direcionar para isso. Mas se você não pensou em tantas coisas que são curto prazo, se você já tem objetivos para sua vida, coisas que são mais amplas, coisas que são para longo prazo mesmo, coisas às vezes para muitos meses ou então até para
mais do que um ano, então toda lua crescente vai te convidar a pensar como você pode usar a sua energia para que isso possa continuar caminhando. E aí, como você pode trabalhar, por exemplo, com a energia de intenções a longo prazo dentro das lunações? Toda lua nova é um momento de plantar sementes, então você pode pensar quais são as estratégias, quais são as escolhas, as decisões, o que eu preciso de novo, o que eu preciso que seja renovado na energia dessa coisa que eu desejo a longo prazo. Porque muitas vezes acontece de nós precisarmos refazer algum planejamento, às vezes a própria meta em si, ela deixa de fazer sentido da maneira como nós tínhamos idealizado inicialmente, então é interessante mudar um pouco o objetivo. Então a ideia é mais ou menos essa, você conseguir trabalhar com aquilo que você está intencionando, pensando que sempre tem alguma coisa nova para fazer. E aí toda lua crescente você vai pensando aí não só numa estratégia, mas como você pode colocar em prática. Então a ideia da lua crescente é trazer movimento, essa que é a questão. Porque se não tem movimento, não tem conquista. Então, quando nós estamos nessa fase da lua, existe uma necessidade de movimento, essa que é a questão. E particularmente, nessa lunação de Aquário, a sensação que eu tenho é de que essa lunação é tipo uma novela mexicana. Tem vários personagens, tem vários dramas, várias coisas acontecendo. Então, chegando numa lua crescente, é o momento de pensar como eu vou, por exemplo, desviar dos obstáculos, desviar dos dramas e desfazer os problemas para eu poder conseguir chegar no objetivo que eu tô idealizando para minha vida. Ou como eu vou cumprir com essa proposta de mudança que eu estabeleci nessa última lua nova, pensando nas transformações, naquilo que é necessário para o futuro, etc, etc, etc. Então, esse é um momento significativo. E, se você ainda não assistiu o vídeo da lua nova, eu recomendo que você assista para você poder entrar um pouco mais fundo na energia. Aí depois você pode voltar para esse vídeo aqui para a coisa poder fazer mais sentido para você. Ou se você quiser, pode assistir esse vídeo primeiro, assistir outro depois. Fica a seu critério. Mas é importante você entender a lógica de processamento da energia em uma lunação. Porque mesmo que nós estejamos em uma outra fase da lua, tudo aquilo que é dito no vídeo da lua nova, toda lua nova eu faço isso, é uma coisa que é a temática para toda a lunação, e eu sempre trago também outros conhecimentos, outros movimentos planetários que são um pouco mais lentos, já para trazer perspectivas para muito mais tempo, às vezes para alguns meses, e no caso da última lua nova eu falei sobre o movimento de Plutão em Aquário, que é uma tônica para os próximos 20 anos, porque esse é o ano em que Plutão entra em Aquário, então essa lunação é bastante significativa nesse sentido. Mas antes de eu mergulhar na reflexão de uma forma mais profunda, eu já quero pedir para você deixar um comentário aqui para mim me contando como que foi a sua semana, se você passou por alguma situação surpreendente, inesperada, se aconteceu alguma coisa que deixou você assim, ó, de queixo caído, porque a alunação de Aquário tem uma tendência, pela própria energia de Aquário, de ser muito surpreendente. E aqui, nessa lua particularmente, tem alguns movimentos planetários desafiadores que estão trazendo, assim, uma sensação um pouquinho de confusão, por um lado, de pensar assim, pera, calma, deixa eu me orientar por aqui. E tem uns movimentos harmônicos que estão vindo para reforçar algumas das coisas que eu falei no vídeo da lua nova. Por isso que vai ser importante você entender um pouquinho de como essa energia está sendo processada para você entender o porquê que isso é importante. Então vamos lá, vamos por partes. O que está acontecendo aqui é que nós temos uma quadratura T, que é uma quadratura dupla, então são dois aspectos de tensão, e o Sol está no centro desse aspecto. Então o Sol está fazendo uma tensão justamente para a Lua, porque a Lua e o Sol, quando fazem quadratura, é Lua crescente ou Lua minguante, obrigatoriamente, então sempre é um movimento de tensão. Por isso, tanto a Lua crescente quanto a Lua minguante promovem desafios. Uma delas é um desafio ao crescimento e a outra é um desafio de introspecção. E a Lua está no mesmo grau do nodo norte. E o nodo norte, apesar da gente não considerar mais a conjunção dele, a união dele com Urano, que agora já está também no seu movimento direto, inclusive isso é uma coisa que eu vou precisar comentar aqui nesse vídeo, mas a questão é que como a Lua é muito mais rápida, então a gente considera uma conjunção da Lua com Urano, mesmo eles estando aqui a 6 graus de distância, que é uma coisa que para outras conjunções assim não dá para considerar, principalmente porque Urano é um planeta mais lento. Mas a questão como a Lua tá aqui no meio desse jogo, então a gente acaba puxando a energia de Urano. Então por isso que eu tô falando que parece uma novela mexicana, porque a energia de Urano, como Urano é o regente de Aquário, então a gente tem aqui
rupturas inesperadas, situações, assim, dramáticas, coisas que você vai olhar e você vai falar assim, nossa, minha deusa, por quê? Sabe? Meu Deus, por quê? O que tá acontecendo? Enfim, buguei, sabe? É bem essa sensação, assim, tipo, pane no sistema, é uma coisa bem, bem bugante mesmo, assim. E aí, do outro lado, nós temos o nó do sul, que está em Escorpião. Então, a Lua está em Touro, junto com o nó do norte, Urano. E no nó do sul, nós temos o nó do sul está em Escorpião. E tudo isso fazendo, então, aspectos de tensão para o Sol, que está em Aquário. E aí, os nodos fazem oposição um para o outro. E aí, a gente fecha, então, essa quadratura T. E aí, o que isso representa? Por que isso é importante? Principalmente considerando o movimento direto de Urano agora. Essa lua é a primeira lua em que está todo mundo, lindinho, caminhando para frente. Porque os planetas lentos ficam retrógrados todo ano, Mercúrio fica retrógrado 3 vezes por ano, e nós tivemos, no final do ano passado, Marte retrógrado, e Marte saiu do movimento retrógrado no final da lunação de Capricórnio. Inclusive, na lua minguante de Capricórnio, eu falei um pouquinho mais sobre esse movimento, sobre a saída do Marte retrógrado. Então, se você quiser entender um pouquinho mais dessa energia, eu recomendo que você assista a esse vídeo especificamente. E aí, o que acontece é que, sempre que nós temos, principalmente Marte retrógrado, nós temos uma sensação de que tem alguma coisa puxando a rédea. E quando nós temos um volume grande de planetas retrógrados no céu, a sensação geral já é de que a coisa precisa ser tida com uma certa cautela, que nós precisamos proceder com um pouquinho mais de cuidado e tudo mais. Só que como esses planetas lentos, todos, então Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, ficam retrógrados todo ano, e por aproximadamente 5 meses eles ficam retrógrados no ano. 5 meses, às vezes até um pouquinho mais. E aí, então, o que acontece? Esses planetas não é novidade, eles ficarem retrógrados. Só que com Marte retrógrado também, e Marte só fica retrógrado a cada 2 anos, então o segundo semestre do ano passado, principalmente, e o final do ano, a virada do ano de 2022 para 2023, foi um período muito tenso, muito caótico, assim, trouxe uma energia esquisita, essa que é a questão. E agora é a primeira vez, esse ano, já de 2023, em que nós estamos com tudo andando para frente. Então, isso acontecer justamente numa lua crescente, porque na lua nova, Urano ainda estava retrógrado e Mercúrio tinha acabado de sair do movimento retrógrado. Então só faltava Urano para sair dali. E agora que a lua crescente, que é uma lua que já impulsiona para frente, e com todos os planetas e tudo no céu andando para frente, nossa, maravilhoso. Amei, beijos, arco-íris e vamos para frente, sabe? Apesar de Mercúrio estar na zona de sombra, Marte estar na zona de sombra, que significa que eles ainda estão resolvendo algumas pendências, ainda assim, esse é um momento bastante significativo. Por isso que eu também disse no vídeo da Lua Nova que essa é uma alunação chave, não só para 2023 como um todo, mas também para muita coisa, para muito mais tempo, porque tem muito aprendizado que a gente precisa ter agora, principalmente a respeito de como a gente pode progredir e que vai ser muito importante, muito significativo para o nosso futuro. Porque se a gente pensa, por exemplo, numa estratégia, numa ideia, alguma coisa, que a gente quer pôr em prática, mas a gente não tem palpabilidade nas coisas, e aí a gente tem também movimentos retrógrados, a gente não consegue fazer as coisas direito. Então, tudo que a gente conseguir idealizar e que a gente conseguir ter uma noção, principalmente, de como isso pode perdurar a longo prazo, aí é sucesso. Porque enquanto você consegue pensar um pouco mais de forma ampla, fora da caixa, você consegue depois elaborar estratégias que mesmo quando, lá no segundo semestre principalmente, a gente estiver com mais movimentos retrógrados no céu, de novo, então, lá na frente, você entendendo o que você precisava aprender hoje, nessa alunação de Aquário, você vai conseguir pôr prática em coisas lá na frente que vão facilitar você conseguir desviar dos movimentos que também serão desafiadores para ao longo desse ano. Porque como essa é uma década desafiadora como um todo, então não tem muito como a gente fugir das propostas de evolução e aprendizado que o universo está trazendo, e principalmente a partir dos conflitos e das, enfim, energias de caos, gritaria e confusão que nós já viemos vivendo, principalmente já desde 2019, 2020 foi um estopim, mas desde muito antes, na verdade, a gente já estava sentindo algumas coisas, mas 2019 foi uma marca importante para algumas coisas, para em 2020 ter aquele estopim, e agora a gente precisa correr atrás do prejuízo. Então, tudo estando direto agora nessa lua, é bem essa a mensagem que o universo está trazendo. Corram atrás do prejuízo. Humaninhos, vocês que estão aí nesse planetinha,
vai atrás de vocês reverterem os problemas que vocês causaram na vida de vocês. Tanto a nível individual quanto a nível coletivo, porque teve muita coisa que aconteceu que enquanto a gente não entender que foram erros com os quais a gente precisa aprender, a gente vai cometer os mesmos erros de novo. Tiveram coisas que a gente viveu até na nossa perspectiva social e pensando mesmo na história, que por a gente não ter honrado devidamente determinados processos, a gente está vendo esses processos se manifestando de novo. Uma coisa, principalmente a nível de Brasil, e que, enfim, agora principalmente com Marte transitando pela zona de sombra, e considerando que 2023 é um ano em que nós vamos ter 2 luas novas em Áries, então nós vamos ter 2 ciclos lunares arianos. Então, assim, Áries é uma energia bélica, é uma energia de guerra, nós ainda estamos vendo uma situação de guerra e de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, fora, enfim, outros conflitos que já acontecem, sempre aconteceram no Oriente Médio, em alguns pontos da Ásia. E hoje a gente está vendo mesmo várias situações assim de governos extremistas e coisas assim. E aí a gente precisa parar e pensar. A gente já viveu na história, pensando primeiramente na história do mundo, tá? Nós já vivemos na história um movimento de guerra generalizado que foi bem complicado. Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente ainda não aprendeu o que precisava ter aprendido pra gente parar de se explodir, porque desde que desenvolveram armas nucleares, a gente vive numa situação constante a nível geopolítico de simplesmente a humanidade deixar de existir. Então, por que as pessoas estão investindo nesse tipo de coisa? Para poder mostrar que tem mais poder, sabe? Então, a gente precisa pensar. Esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento armamentício e tudo mais. Quem tá financiando tudo isso? Por que tá financiando isso? Porque arma é uma coisa que só foi feita, só foi criada para matar. Não é uma coisa que serve a outro tipo de propósito. Se você tiver um revólver, para que você vai usar esse revólver? Pra você fazer malabarismo? Sabe? Não, o revólver foi feito para matar, entendeu? É diferente, por exemplo, de uma faca, de alguma outra coisa que pode ser usada para matar, mas não é o objetivo com o qual aquilo foi criado, né? Tipo um taco de beisebol, um taco de golfe, alguma coisa assim, né? Enfim, as pessoas podem fazer de tudo nesse planeta, mas não é para isso que usualmente é utilizado esse objeto, né? Então, beleza, entendemos essa primeira linha de raciocínio aqui, questão bélica, questão de guerra, etc e tal. Ótimo. Aí, o que a gente viveu agora pensando a nível de Brasil? Nós tivemos um momento muito crítico e muito complicado na história do nosso país, que foi a ditadura militar. Na ditadura militar, nós tivemos pessoas que torturavam outros seres humanos. E torturas absurdas, torturas bizarras. E que o ex-presidente do Brasil clamava e, assim, festejava uma pessoa que foi um dos torturadores mais cruéis da ditadura militar. Então, como que a gente pode pensar que isso seria uma energia boa? Já começa por aí, né? Porque a gente está aqui numa energia de aquário, que é uma energia que preza mais o coletivo e que pensa nas utopias para o futuro. Como que o futuro pode ser melhor? Então, como que a gente pode pensar num futuro melhor com pessoas que são treinadas para usar armas, que são coisas que só foram feitas para matar, no comando político de um país? Como que a gente poderia pensar que isso poderia ser alguma coisa boa para alguém? Já começa por aí. Então a gente teve a ditadura, que foi um momento de muita censura, foi um momento de muitas torturas, foi um momento de muitas perseguições políticas, e ao final da ditadura militar aconteceu uma coisinha chamada anistia. O que é a anistia? Ninguém foi punido, simplesmente. Ninguém sofreu punição, ninguém sofreu retaliação, as pessoas não foram presas, e agora nós temos um grupo esbravejando no nosso país, querendo intervenção militar. As pessoas nem sabem o que é uma intervenção militar. As pessoas que invadiram foi tipo a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? Mas que, enfim, invadiram o Congresso, o STF e tudo mais. Essas pessoas que invadiram e que depois foram presas, estavam reclamando de estar presas. E as pessoas que estavam em manifestações e tudo mais, que tomaram spray de pimenta na cara, umas coisas assim, ficava reclamando, falando, ai, que absurdo, não sei o que, tudo mais. Tiveram uns vídeos aí que viralizaram, que viraram meme, assim, e que eu até me senti culpado de dar risada por algumas coisas, porque, assim, eu prefiro ter empatia e compaixão pelas pessoas, né? Mas, assim, é um nível de histeria coletiva que tá acontecendo, assim, que eu falo, parece que eu preciso dar risada, senão eu choro. Então, enfim, né? Mas vamos continuar aqui a linha de raciocínio. Então as pessoas, ai, que absurdo, não sei o quê, o cara usando spray de pimenta, usando isso, usando aquilo. Gente, a pessoa tá pedindo intervenção militar. Ela acha que o militar vai fazer o quê com ela? Sabe? A pessoa acha que um militar, que é uma pessoa que é treinada pra matar, que vai fazer o quê?
vai ter repressão, vai apanhar, entendeu? Porque a pessoa tá, enfim, interferindo com a ordem pública. A pessoa tá causando um caos, a pessoa tá fazendo uma coisa que não é aceitável dentro dos direitos de manifestação que são garantidos pela nossa Constituição. A gente tem o direito de ir e vir. As pessoas que bloquearam rodovias no nosso país são atos criminosos, não é manifestação. E aí a gente teve, inclusive, policiais rodoviários, policiais militares, que tanto nessas manifestações que bloquearam rodovia, quanto nas manifestações na frente dos quartéis, quanto na manifestação que invadiu e que destruiu o patrimônio público na nossa capital federal. Esses policiais estavam lá e não fizeram nada. Estavam olhando e alguns apoiando, alguns tirando foto com o manifestante. E aí eu te pergunto, quem vai punir essas pessoas? Porque dentro da nossa política, são eles que julgam eles mesmos. Então, para ter uma anistia de, principalmente, a casta militar da nossa sociedade, e simplesmente ninguém punir, é grande a chance disso acontecer, porque foi justamente o que eles fizeram lá no final da ditadura militar, lá nos anos 80. Então, perceba, como a gente não teve uma punição exemplar de todas as pessoas que torturaram, que perseguiram, que mataram, porque matar é crime. Então, por que foi anistiado um militar, não só um, né, mas enfim, todos os militares que promoveram a ditadura? Por que o crime que eles cometeram, os tantos crimes que eles cometeram, muitos que hoje não se conseguiu encontrar nem os corpos das pessoas que foram assassinadas na ditadura? Então, como nós podemos pensar que é aceitável e que enfim, concebível a gente viver isso de novo? Mas por que a gente está vivendo esse momento que as pessoas estão pedindo por isso, em que as pessoas estão clamando por isso? Primeiro, porque a gente teve um estúpido na presidência da República que homenageava torturador. Já começa por aí. E que apoiava liberação de arma e que liberava coisa que é tudo assim, pra deixar a população se matar. Porque uma população armada não é uma coisa boa pra nenhum país, tá? Apesar, assim, até dos Estados Unidos ter isso, é uma coisa que não é legal, tá? Não é uma coisa legal. A arma foi feita pra matar. Qualquer coisa que foi feita pra matar não é legal ter em casa, tá? Então, enfim, já começamos, então, a entender agora o porquê que essa é uma alunação importante. Porque se a gente não faz valer, se a gente não faz ir pra frente os processos jurídicos, as questões legais, pra gente punir também as situações de desordem pública e de caos público que foi gerada, a gente vai gerar uma coisa muito, 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 muito mais complicada e mais pesada, que é um mau exemplo. E quando você tem um mau exemplo, quando você não pune, quando você deixa de cumprir com a função legal do Estado, que é justamente punir os crimes e dar essa punição de uma forma exemplar, de uma forma, inclusive, midiática, se você não mostra para a população que aquilo é errado fazer, as pessoas entram naquela ilusão dentro da cabeça delas que elas vão poder fazer qualquer coisa, que elas não vão ser punidas também. E aí você tem pessoas em manifestação tomando spray de pimenta na cara e achando que o policial tá errado. Sendo que quem tá obstruindo a justiça, quem tá causando caos e desordem pública é a pessoa que tá tomando spray de pimenta na cara, mas ela não acha que ela tá errada. Entendeu? Então, esse é um problema muito sério que a gente tá vivendo no nosso país e que a gente tá vendo, então, esses movimentos terroristas de extrema-direita e que não é uma coisa que deve ser aceitável. Não é uma coisa que deve ser tolerada e precisa ser punido. E não é só punir as pessoas que serviram como massa de manobra para ir lá invadir Brasília e para destruir o patrimônio público. Tem que punir as pessoas que encabeçaram isso, as pessoas que financiaram isso e as pessoas que, tanto por omissão quanto por exemplo, também, de alguma maneira, contribuíram para isso. Porque se omitir diante de uma situação, por exemplo, igual aconteceu, de não instaurar, por exemplo, devido a essas manifestações estarem acontecendo, uma segurança reforçada enfim, né, em Brasília como um todo, é uma forma de omissão. A partir do momento que o ministério ali responsável não se coloca entendendo que isso é uma situação perigosa e que esse movimento e esse tipo de pensamento que as pessoas estão cultuando ali, porque as pessoas estão pedindo ditadura militar, e isso é pedir por um golpe de Estado, e isso é crime punível até 12 anos de prisão no Brasil. Por que essas pessoas já não foram presas quando levantaram a bandeira pedindo ditadura? Entendeu? E então, a gente teve o exemplo daquele energúmeno que ocupou o cargo da presidência pelos 4 anos, que ele deveria ter sido tirado daquele cargo, enfim, né, nem deveria ter sido eleito, no meu ponto de vista. Mas, enfim, aconteceu, vivemos, a maior vergonha da nossa história, acredito que tão vergonhosa quanto a própria ditadura, foi o governo desse homem. E, então, a gente
teve esse mau exemplo, a gente teve uma pessoa preconceituosa, racista, homofóbica, misógino, ocupando uma cadeira em que ele estava em destaque, sempre nos olhos da mídia, e as pessoas vendo as coisas que ele falava, vendo as coisas que ele fazia, e ele não sendo punido. Isso gera na população uma sensação de que, se nada vai acontecer com ele, então não vai acontecer comigo. Se ele pode, então eu também posso, porque ele está dando o exemplo. Por isso que nós precisamos pensar muito em quem nós colocamos nessas cadeiras. É por isso que nós precisamos pensar, refletir muito na hora de votar, mas saber cobrar depois a postura, o exemplo, não tolerar qualquer tipo de energia, de comportamento que promova para a população uma sensação de que, enfim, as coisas vão sair impunes, que vão perpetuar a corrupção, entendeu? Então, a minha parte, assim, pelo menos pensando nessa reflexão como um todo, pensando no trabalho que eu faço, a minha parte, o que eu consigo fazer é muito esse processo de entender, pelo menos a nível individual, primeiramente, para depois eu poder trazer aqui, alguns desses processos, o que está por trás disso tudo, no sentido de energia, no sentido de espiritualidade, no sentido de psicológico também. Porque se a gente não entende esses movimentos de consciência, a gente pode mergulhar e a massa simplesmente acabar nos conduzindo, a gente vira gado junto, sabe? Então, se a gente não tem senso crítico, se a gente não aprende a questionar, se a gente não desenvolve a nossa própria racionalidade, a nossa capacidade de refletir, de pensar, se a gente não estimula isso, o nosso cérebro se enfraquece também, a nossa mente se enfraquece. Porque o cérebro é um músculo. Se você não treinar, ele vai ficar flácido, igual fica um músculo qualquer do seu corpo. Então, você precisa pensar no seguinte: se você não exercitar o seu cérebro, se você não exercita a sua capacidade de pensar, se você quer que tudo seja entregue pra você, mastigadinho, bonitinho, prontinho, em 15 segundos, por exemplo, igual é o movimento das redes sociais hoje em dia, eu te pergunto, como que você vai manter a sua vitalidade cerebral? Como você vai conseguir ser uma pessoa que vai ter voz diante de um absurdo que aconteça com você? Como você vai saber colocar limites nas pessoas? Se você tá servindo como massa de manobra para uma coisa muito pior, entendeu? Tantas pessoas foram convencidas por esse discurso e por fake news, né? Todas as notícias falsas, todos os absurdos que foram falados para poder eleger esse homem que foi colocado aí os últimos 4 anos no poder. O tanto de mentira que foi contada. Agora é o momento de tudo começar a vir à tona. Eu já sabia, desde principalmente a alunação de Capricórnio, que a gente ia começar a ver ainda um movimento bastante complicado. Então, até o que aconteceu a nível político no Brasil não me surpreendeu. Desde a posse do atual presidente e tudo mais, né? Enfim, tiveram ali já algumas coisas, tiveram 2 tentativas de atentado com bomba em Brasília, no aeroporto, sabe? Então, assim, a gente tá vendo um movimento terrorista muito pesado e isso tá acontecendo. Eu acredito, principalmente, que é um conflito, né, enfim, que acontece por consequência da não anistia na ditadura militar. Porque, a nível de energia, aquilo que você não olha, aquilo que você nega e aquilo que você desonra, depois, de alguma maneira, volta pra você ter que aprender com aquilo de novo. Então, eu falo bem por mim, assim, no meu coração. Eu não tô nem um pouco afim de viver uma outra ditadura no Brasil. Eu nem estava vivo durante a ditadura e eu sei o quão horrível foi, porque eu tive o privilégio de ir para uma boa escola em que eu aprendi realmente que aquela foi uma das fases mais obscuras e mais preocupantes de toda a história do nosso país. E o que nós estamos vendo agora é uma situação tão preocupante quanto. A diferença é que não teve um golpe, porque agora nós temos uma Constituição que deveria ser respeitada nesse sentido de já fazer uma manutenção preventiva para isso não acontecer. E uma coisa que deveria ter sido feita quando o antigo presidente do Brasil, que foi, né, enfim, esse mais recente, quando ele condecorou, né, quando ele falou sobre o maior torturador da ditadura militar, com uma honraria, com uma coisa assim, sabe? Ele já deveria ter sido preso ali. Porque ele está exaltando uma coisa que foi, hoje, o que é considerado um dos maiores crimes pela nossa Constituição, que é atentado contra o Estado Democrático. Então, ele não ter sido preso lá atrás foi o que garantiu ele estar livre para poder assumir a cadeira da presidência e fazer um monte de merda que ele fez. Entendeu? Então, se a gente não age no momento oportuno em que é necessário agir, porque ali você já tinha prova suficiente, tinha um discurso para um monte de gente presente ouvindo ele falar.
entendeu? Não é uma coisa que, não, foi oculta, não sei o quê, e que dá pra maquiar. Não, foi escancarado, foi público. E tudo que tá acontecendo agora tá sendo escancarado, tá sendo público. Então a gente não deve deixar isso passar. A gente não deve permitir uma nova anistia. A gente precisa punir essas pessoas. Os órgãos do governo precisam punir essas pessoas, precisa prender, e de forma exemplar. E não soltar, sabe? Que a gente não tem prisão perpétua no nosso país, mas tem que deixar preso o maior tempo possível, porque o tanto de crimes que foram cometidos, tanto por ação direta, quanto por omissão, são coisas que, dentro de um processo legal, dá pra manter essa pessoa presa por muito tempo. E precisa acontecer isso. Porque senão a gente vai ver um movimento no nosso país que pode chegar ao estopim, por exemplo, de uma guerra civil. Esse ano nós temos 2 lunações de Áries, é uma energia muito bélica. Se a gente não resolve as coisas com celeridade, no momento em que a energia também está propícia para isso, a gente depois vai ter muito mais dificuldade para resolver o problema, depois o negócio vira uma bola de neve, e para resolver, quando o caos já está instaurado, além de ser muito mais difícil, é uma coisa que para contornar, assim, se gera muito desgaste, sabe? Se gera muito gasto também. E a gente já está às beiras de uma crise econômica, um período de recessão global. Então a gente não pode ficar brincando com fogo desse jeito, sabe? A gente não pode ficar brincando com arma. Essa que é a questão. A gente precisa fazer valer a justiça. Essa que é a questão. A gente tem aqui... Vamos lá, falei bastante aqui no Caldeirão da Bruxa, né? Então, o que acontece? A gente tem Júpiter fazendo um movimento harmônico justamente para o Sol, que tá na quadratura T, que eu tava falando lá no começo. Então eu já tô falando dessas coisas porque Júpiter tá em Áries, aí a gente tem Quirón em Áries também, fazendo um sextil, que é o aspecto harmônico, da mesma forma que Júpiter pro Sol. Então a gente tem esses dois planetas, né, enfim, Quirón e Júpiter no céu, que estão em Áries trazendo essas feridas, essas coisas à tona, e de uma forma muito escancarada, de uma forma muito pública, de uma forma muito, muito latente, assim, e com muita evidência. Então, se a gente não realmente olhar para isso, para entender que agora a gente precisa entender que precisamos resolver agora, antes que a coisa se enraize, para depois, enfim, ser muito mais difícil de resolver lá na frente. Então, se a gente não resolve agora, a gente vai ter muito problema, porque a gente vai ter esses movimentos das 2 lunações de Áries e tudo mais. Então, assim, a gente precisa cuidar bem dessa energia. E aí, como a gente tem também Marte em Gêmeos, aí Marte está fazendo um trígono para o Sol, então o trígono é um aspecto harmônico, então por isso também que a questão da velocidade, a questão até das mídias, dos meios de comunicação e tudo mais, a gente precisa começar a divulgar a verdade para as pessoas sobre o que é uma intervenção militar, o que é uma ditadura, o que acontece numa ditadura. O que aconteceu, os crimes que foram cometidos, a censura que foi feita. Aí essas pessoas reclamam, por exemplo, estão me censurando, porque não estão deixando eu postar o que eu quero nas minhas redes sociais, porque tá lá fazendo um discurso de ódio. E discurso de ódio não é liberdade de expressão. Discurso de ódio é crime. E precisa, sim, ser censurado. Essa que é a questão. Porque senão você contamina uma massa de pessoas, principalmente pessoas que são jornalistas, que são políticos, que estão em evidência, não pode falar qualquer coisa. Você não pode evocar liberdade de expressão pra você cagar pela boca. Não pode. É crime. Entendeu? E as pessoas precisam entender isso. Aí as pessoas ficam falando, porque o Supremo tá agindo de uma forma muito autoritária, porque tá fazendo banir lá as contas de Twitter, conta de Instagram, de fulano, de ciclano. Eu falo, você não quer uma ditadura? Você acha que na ditadura vai acontecer o quê? Na ditadura, além das pessoas terem sido assassinadas, além das pessoas terem sido censuradas no nível muito extremo, tiveram pessoas que foram expulsas do Brasil porque estavam agindo contra o sistema. E aí a pessoa não podia morrer porque era uma figura pública, e se morresse ia causar um problema muito pior para os militares que estavam aqui no poder. Então teve muita gente que acabou pedindo até mesmo exílio político em outros países, em outros lugares, porque aqui não tinha liberdade de expressão. Então a pessoa falar, é porque eu quero ter minha liberdade de expressão, e ao mesmo tempo você quer uma ditadura, então você não está sendo coerente. Você precisa entender que se você vai viver uma ditadura aqui nesse país, você tem que ter o preparo para entender que se alguém te denunciar, igual acontecia naquela época da ditadura aqui no Brasil, se um vizinho te denunciasse por alguma coisa, vinha alguém te sequestrava e te levava para te torturar, para ver se você não era alguém que estava querendo conspirar contra o governo. Entendeu? Você tá entendendo o quão grave, o quão preocupante é isso? E eu tô falando sobre tudo isso porque se a gente não abre essa ferida, porque a gente tem Quirón aqui, então se a gente não abre essa ferida, a gente não
vai conseguir superar. A gente vai continuar enfrentando esse destino. Então, o que aconteceu? Lá na Segunda Guerra Mundial, lá na Primeira Guerra Mundial, se a gente for pensar no fascismo, no nazismo, tudo mais, esses movimentos voltando agora. Gente, o que tá faltando a gente aprender pra gente parar de cometer esses erros? As pessoas ficam entrando nessas paranoias coletivas, nessa histeria coletiva, de um jeito que, assim, eu particularmente, olhando pra tudo isso, eu fico assustado. Porque, como que as pessoas estão perdendo o bom senso nesse nível? Sabe? É uma coisa preocupante. Enfim, e um outro movimento também que é importante entender é que a gente tem a Lilith fazendo uma oposição para Mercúrio, e como o Mercúrio está na zona de sombra, então todo esse movimento de revelação da verdade, questões sombrias que precisam vir à tona e tudo mais, por isso que eu entrei um pouquinho nesses temas um pouquinho mais pesados, e como a Lilith também estava em evidência justamente na Lua Nova, porque ela estava fazendo uma oposição para a Lua Nova, então essas questões mais de sombra, tanto das nossas questões individuais, das manipulações que a gente se permite cair, as questões também sistêmicas, as questões da própria população, as questões da família, então todos os conflitos, os problemas, essas coisas mais sombrias e mais preocupantes, se a gente não olhar, se a gente continuar fingindo que o problema não existe, se a gente continuar jogando isso para debaixo do tapete, uma hora ou outra a gente vai ter que enfrentar esse demônio olhando olho no olho, e aí o negócio já vai estar tão alimentado, já vai estar tão forte, que aí não vai ter o que fazer, o negócio vai nos consumir, entendeu? Então a gente precisa resolver o problema enquanto ainda tá no começo, porque senão, depois, perdemos a mão, deixou o negócio sair do controle, aí depois não adianta reclamar, né? E os próximos 20 anos é Plutão em Aquário, então Plutão vai vir para causar uma grande transformação em tudo isso, porque a sociedade precisa mudar. E se não mudar, infelizmente, a gente não vai continuar existindo aqui. Então, por isso que é muito importante a gente tomar consciência das coisas, levar a vida com bastante responsabilidade e, efetivamente, tomar atitude, pelo menos na nossa própria vida individual, para a gente não se permitir se iludir com os discursos que são trazidos para nós e realmente desenvolver o nosso senso crítico, porque é isso que vai realmente nos ajudar no nosso processo de libertação. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.